Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui no pós-jogo do São Paulo, empate 1-1 lá na Vila Belmiro, terminou agora há pouco, Caleri marcou um gol de empate do São Paulo. Vamos ver aqui o pessoal da ESPN Brasil analisando, falando dessa partida, deixar os créditos e ESPN deixa aquele like também para estar ajudando aqui, fortalecendo o nosso trabalho. Mas agora, sem enrolação, bora acompanhar aqui o pós-jogo do São Paulo. De jogo, infelizmente, mas a gente vai estar aqui para comentar e, avaliar aí o desempenho dos atletas e principalmente desse resultado aí, 1-1 para cada time. Oswaldo Pascoal, o mestre, está conosco. Pascoal, tudo bem? Tudo bem? Felipe, Matheus. Alô, gente, um fã de esporte, um abraço para vocês, boa noite. Às vezes a gente vê, eu continuo tendo algumas dificuldades para enxergar em termos de movimentação táticas, as movimentações do Santos e as movimentações do São Paulo. O São Paulo adota, mais uma vez, a postura dos três zagueiros, mas o São Paulo fica muito devendo na saída de bola, na armação da jogada. Uhum. O Santos, eu não sei se o Santos fica esperando pelo Neymar, mas não tem como esperar, porque o Neymar estava de novo lá acompanhando o jogo, talvez só no próximo final de semana, contra o Noroeste pelo Campeonato Paulista, onde é imperiosa a participação dele, porque o Santos está correndo risco muito sério de rebaixamento. Sim. Eu acho o Santos um time mal treinado, acho o São Paulo um time com poucas funções, os jogadores... Eu penso muito da seguinte forma: jogador de futebol, para mim, tem que entrar em campo com missões, com obrigação. Jogador que entra em campo sem obrigação, ele fica igual a barata tonta, ele corre para tudo quanto é lado e quer resolver tudo e não consegue. Ele tem que ter a orientação. Eu preciso de você fazendo isso, eu quero que você faça isso e você faça isso. O time do Santos parece assim muito espaçado. O time do São Paulo dá muitas oportunidades para contra-ataque do adversário. E convenhamos, o São Paulo não tem nenhum primeiro volante, né, que possa fazer esse trabalho de proteção. Mas está jogando com 3 zagueiros, mas precisa de alguém na proteção. Até entrou com o Luan no final do segundo tempo. Está voltando, né? Esperamos que ele volte bem. O Luan tem potencial, ele apareceu bem, mas o São Paulo tem muitas dificuldades em muitos sentidos. Mas hoje jogou com 2 centroavantes. Eu acho legal a ideia, porque um eu acho que complementa o outro, né? E, enfim, o Santos sai na frente no primeiro tempo. O São Paulo empata numa jogada muito interessante. O passe do Lucas foi sensacional, né? Foi diferente, né? Botou na cabeça do Caleri para fazer o gol. Aí não tem o que fazer, o goleiro do Santos fazer. O gol do Santos, na minha visão... Na minha visão, o goleiro não pode rebater a bola para frente, né? Olha... Caramba. Rebate pro lado, né? Rebate ali pro lado, meio pra frente. A bola dá uma empenada, não, né? A bola dá uma variada. Mas aí quando a bola vem, tira a bola pro lado. Sim. Ele botou a bola pra frente e ficou ali o Zé Rafael. O Zé Rafael ficou até sorrindo quando a bola chegou. Né? Porque acabou. Olha o Brasão como ele é maluco, pelo amor de Deus. O Brasão é um goleiro arrojado, né? É que o tap é rápido também, né? A bola chega muito rápido. O tap é muito rápido. A gente tá vendo os melhores momentos, que eu achei curioso no primeiro tempo, assim, os melhores momentos, tenho certeza que a gente vai ver mais chance do São Paulo. Só que assim, o mapa de calor era o Santos inteiro no ataque e o São Paulo contra-ataque. Assim, o Santos, eu acho que fez o melhor primeiro tempo do São Paulo. A parte final do primeiro tempo... A gente vai ver agora a lance inteirinho do Santos. Sim. O Santos bate, chuta no gol, o goleiro rebate e tal, aquela coisa toda. Não estava sendo tão efetivo, eu acho, assim, sabe? Não. De concretizar as jogadas, assim. Tava sentindo uma certa dificuldade do Santos. É isso mesmo que o Pascoal falou. O Santos estava em cima, lá no campo do São Paulo, mas faltava ser mais objetivo, faltava concretizar mais as jogadas. E eu via muita dificuldade. Nessa primeira etapa, assim, é difícil tirar algo bom. Se tem alguém que foi um destaque do Santos, talvez seja o Barreal, que tentou mais pegar a bola, trazer mais para o meio, criar jogada, mas era muito pobre ali de criar oportunidade. Achei muito... Falta um finalizador que o Gabigol precisa ser, e não apareceu. E o Gabigol ele apareceu e estava impedido, né? No sim. do jogo, né? O Gabigol é um atleta que ele busca o gol, mas ele não se movimenta muito, né? Ele não se movimenta muito fora da área, ele não se movimenta tanto para confundir os zagueiros. Então, assim, ele é um atacante mais estático nesse momento da carreira dele e que nem é um momento que nem é uma característica que fez ele brilhar muito, assim, no Flamengo. Ele era um atacante muito móvel, né? Saía da área
para permitir que o Bruno Henrique entrasse na área, para permitir que o Arrascaeta entrasse na área. Então, assim, talvez ele tenha até um pouco ter que se adaptar, né, a ser a referência desse ataque do Santos, porque ele sabe que já o Neymar vai voltar e quem tem que flutuar nesse meio de campo e nesse ataque do Santos é o Neymar. Ó, tô vendo já mais de 1.000 pessoas. Pessoal, like, hype, o conteúdo é a live pós-jogo de Santos e São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Mike, eu gosto muito do Mike, tá? Eu acho um lateral da base bom, assim, que pode contribuir bastante. Nesse momento ele é reserva, embora tenha jogado o sábado e tenha jogado a quarta. Ele dá essa bola pro Lucas, o Lucas cruza. O São Paulo mudou muito depois da entrada do Lucas, né? E a gente está vendo, inclusive, nos melhores momentos. Felipe, olha só, não é brincadeira. A nossa guerra agora é com o Teixeira. Não é o nosso chat, é a torcida do Santos após o fim do jogo na Vila Belmiro. Nossa, tá pegando negócio por lá, né? Mas assim, eu acho que tá bem claro. Eu tenho minhas críticas à gestão, óbvio, mas o Santos não tem dinheiro. O Santos não tem dinheiro para contratar o Michael. Tá penando para contratar o Rony como foi, é um negócio que vai pagar caro. Então o Santos não tem dinheiro. Eu acho que o que é pior nisso é a falta de criatividade no mercado. Porque são nomes muito óbvios, assim, sabe? O Santos já tentou o Rony em dezembro, aí não conseguiu, agora conseguiu em janeiro. O Michael, com todo respeito, já é um jogador que é batido nos clubes, assim, não é um cara que decide. Então falta uma criatividade no mercado do Santos. E o Santos não tem dinheiro. Eu acho que o senso de urgência é algo que precisa ser mais alertado no Santos. O Pascoalzito falou da questão do Vojvoda. Eu acho que o Vojvoda tem sua parcela de culpa, mas eu acho que a direção precisa se alertar mais, porque o elenco do Santos é fraco. O Santos não tem banco de reserva. E é isso que a gente está vendo. O Santos está sofrendo, o Santos não tem alternativa, o Santos vê meninos que precisam ter mais minutos e não colocam em campo, como é o caso do JP Sherman, que a gente tem, por exemplo, o Mike na lateral direita, que assim, tem sua história no Palmeiras, é um multicampeão pelo Cruzeiro também, só que é um jogador caro que não vem rendendo. O Igor Vinícius é o mesmo caso. Então tem jovens que precisam ter mais minutos e o Vojvoda não tem material humano. E aí fica devendo dentro de campo. O Igor Vinícius é um caso clássico de uma troca não, né? Uma venda de um rival para o outro em que o rival que perde o atleta se dá bem, né? Se dá bem, porque o Igor Vinícius ele tem, logicamente, suas dificuldades defensivas, principalmente. É um lateral que até apoia com uma certa frequência o ataque, mas realmente não vem fazendo grande temporada no Santos. Na verdade, 2 temporadas já, né, praticamente. A torcida de lesões, né? A torcida do Santos, ela já tinha feito esse anúncio, né, previamente, de que iria fazer protesto, e hoje até algumas Silêncio, pessoas né? E pediram para não levar crianças, não levar as mulheres ao estádio, porque em caso de uma derrota ou coisa parecida, a coisa poderia ficar mais tensa. Eu acho que o que o torcedor também não pode é prejudicar o Santos, né? Concordo. O Santos já tem muitas dificuldades. O Santos, no ano passado, teve que brigar mais uma vez contra essa situação das últimas posições. E eu espero que o Santos não entre nessa, né, de ficar por esses motivos. É claro que todos os torcedores do Santos esperam a volta do Neymar, esperam que ele possa contribuir de alguma forma com o time e que ele consiga fazer o time do Santos jogar. Eu acho que é importante. No Campeonato Paulista ainda mais, né, porque o Campeonato Brasileiro só tem 2 rodadas. E a gente está vendo assim, o torcedor do Santos está contra o presidente. É bom reparar o seguinte, calma, hein, gente? O torcedor do Santos sabe que é ano eleitoral no Santos também. Exatamente. E sempre que tem ano eleitoral, muita movimentação entre as torcidas chamadas uniformizadas ou organizadas, porque preferem não gostam do outro, acham que esse movimento aqui é melhor que o movimento ali. Então, o torcedor comum do Santos não pode se envolver nessa situação, porque a gente sabe que com torcida organizada a coisa é completamente diferente. O Marcelo Teixeira dá para a gente entender, de certa forma, as dificuldades que tem para montar um elenco, porque o Santos veio com muitos problemas econômicos e financeiros. A presença do Neymar deu uma alavancada econômica naquilo que o Santos precisava, mas o econômico é o macro, o financeiro é o momento, né, o que precisa ser resolvido naquele instante. E o Santos precisa ter muitas soluções. Eu costumo dizer o seguinte, o Santos precisa de laterais, no plural, precisa de zagueiros, no plural, precisa de pelo menos um volante que saiba marcar,
Um volante. Eu não estou pedindo para contratar o Beckenbauer para ser o volante do Santos. Eu acho que precisa de um volante para marcar. Que ninguém marca no time do Santos. E agora, sem o Arão, você percebe como o Santos ele sente a ausência do Arão, né? O Arão, que ele sofreu muito ano passado por conta de lesões, mas você vê como nessa temporada, só nesses primeiros jogos ali, ele fez a diferença. Como ele virou capitão do Santos. Faz falta. Posicionamento. Faz falta. O posicionamento. E nem falo que o Santos precisa de peças ofensivas, jogadores de velocidade pelo lado do campo. Está chegando o Rony agora, mas eu acho que precisa de mais um. Sim. Então o Santos ainda está na fase de contratações. Acho muito tarde, se você quer saber, né? Porque você vai falar, mas Pascoal está começando o ano. Mas é o seguinte, todos os clubes sabiam que um campeonato ia ser encavalado no outro. Exato. Exatamente. Por enquanto é só Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco é Copa do Brasil. Copa do Brasil, daqui a pouco é Libertadores, Sul-Americana, para quem tem. E a gente sabe que, e não adianta reclamar, esse é um ano diferente. Não é. Esse é um ano diferente, o ano que vem é diferente, e o outro ano é diferente. São 3 anos consecutivos com 3 competições internacionais. Mundial masculino, Mundial feminino e o Mundial de clubes. E aí depois começa tudo de novo. Então, os campeonatos estão muito congestionados. Então, os clubes têm que entender isso, montar suas equipes o mais brevemente possível. É só você ver os treinadores de uma forma geral. O treinador do Palmeiras, então, né, saíram 5, ele quer 5. Né? O Santos precisa também de um tanto. Vai penar para contratar. O Palmeiras ainda tem caixa. Né? O superávit acabou sendo de 250 e tantos milhões. O Santos já não tem esse superávit. Né? Então tem muita coisa para envolver. E o São Paulo ainda tem uma situação mais delicada ainda, né? O São Paulo não tem como gastar e não pode gastar. Sim. E todo o dinheiro que entra vai para o FIDIC, que é o fundo que administra as dívidas do São Paulo. Quase que uma camisa de força. Mas, Pascoal, então, eu acho que na questão do São Paulo, eu vejo um pouco mais de transparência e seriedade agora com essa mudança de gestão. Porque ficou escancarado, né? Deu para ver. O Santos está mais... O famoso buraco mais embaixo, assim, tá meio uma maçaroca que... Eu acho que tá tudo muito enraizado no Santos na questão de mudança. Eu acho que são as mesmas pessoas. Não tô falando que quem tá lá é ruim, não tô falando isso. Mas são as mesmas pessoas, os mesmos processos. O Marcelo Teixeira é presidente do Santos desde os anos 2000, né? Sim. Então, assim, é uma repetição. E aí você vê o Rafinha mudando, foi presidente do Santos, ele foi presidente do Santos e é presidente do Santos. E aposto que o filho dele, o Marcelinho, também está sendo preparado para isso. Né? Tem uma informação. A tendência é que o Marcelo ele tente a reeleição, mas ele já prepara o terreno para o Marcelinho, porque ele tem uma divisão dos bastidores ali de gente que apoia, gente que não apoia, tem outros nomes que vão surgir. Como você falou, Pascalzito, esse ano vai ser um ano de reeleição. Você vai ver querendo contratar jogador, vai ver querendo mesmo no São Paulo. O São Paulo é ano também de eleição no São Paulo. Sim. E agora tem uma briga do poder ainda mais intensa. O Macis está lá no poder, certo? Sim. Nesse instante. Mas ele não é o cara que quer... Sim. Ele não quer isso para ele. Ele já falou, né? Sim. Eu não quero isso para ele. Ele não quer ser presidente do São Paulo. Mas ele está presidente do São Paulo pela necessidade. Sim. E a briga agora dos bastidores para se escolher uma pessoa ou alguém que seja candidato, ninguém vai apresentar a candidatura agora. Essa é mais perto possível da eleição, aí eles lançam os nomes, que é para não queimar. Né? Porque se botar muito antecipadamente, os adversários já ficam detonando o sujeito o tempo todo e acaba queimando a imagem do cidadão. Ó, eu tô lendo muita mensagem aqui, 2.200 pessoas, galera, like é muito importante, porque daí o nosso bate-papo chega para mais pessoas, o YouTube fala, essa turminha aqui é do barulho, essa turminha. E aí o Vitão fica feliz, né? Fica feliz, mas ele ainda, eu acho que ele tá gostando do meu ritmo, porque ele ainda não falou, pede like, importante acho que eu tô acertando. Importante deixar o Vitão feliz, né? Mas ele pediu para falar da enquete. Então vamos lá, a enquete é quem sai pior do empate entre Santos e São Paulo. Santos e São Paulo, eu voto o Santos para mim. Não sei, Fê. Caramba, eu acho que é ruim pros dois, porque assim, o Santos, na primeira rodada do Brasileirão, perdeu já para a Chapecoense, né? Então, talvez seja um pouco mais ruim para o Santos, porque está jogando em casa. O São Paulo vem de uma vitória espetacular na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E é um clássico. Você empatar fora de casa, então, na teoria, o pior é o Santos. Mas, assim, não vejo ninguém saindo muito bem, até porque o São Paulo foi foi mal na partida também, partida muito abaixo. Mas o São Paulo fez uma partida protocolar. Então,
Se tem alguém que escolher alguém, o pior é o Santos. Vou de Santos. Vou de Santos por uma simples questão. Eu acho que o jogo contra o São Paulo, no atual momento das duas equipes, nesse estágio de preparação para a temporada, é um jogo que o Santos teria que pensar em ganhar por ser dentro de casa e por ter um elenco, entre aspas, parelho com o São Paulo. Porque você não vai esperar que o Santos, por exemplo, faça o que o São Paulo fez contra o Flamengo, que já para o São Paulo é muito inesperado ganhar do Flamengo. Eu até pensava que o São Paulo tivesse um time mais arrumado que o Santos. Mas do jeito que o jogo foi hoje, eu acho que... Então passa pelos três, né? Passa pelos três que entram no segundo tempo. Marcos Antônio, Luciano e Lucas. E aí o time, incrível. O time do São Paulo tem uma melhora muito intensa, né? Tem muito torcedor de São Paulo que discute ainda o Luciano. Eu não consigo discutir o Luciano. Não. Tanto que o São Paulo, tem a informação que nós trouxemos aqui na ESPN, que o São Paulo quer renovar o contrato do Luciano. Tem que renovar. O Luciano tem contrato até o final desse ano com o São Paulo. O São Paulo já iniciou conversa para renovar por pelo menos mais 2 anos. E aí cabe a discussão. Mais 2 anos renovar com o Luciano? Mais 2 anos? 35. Arruma outro igual o Luciano, que já está lá e já tem 105 gols com a camisa do São Paulo. Sim. É difícil arrumar um outro. Muito difícil. Vamos ver o Eduardo Afonso, ele está na área. Cadê o Edu Afonso? Ele está na Vila Belmiro, posicionado. Edu, clima por aí do jogo, das entrevistas, o espaço é todo seu. Seja bem-vindo, Edu. Fala, Felipe, como é que você está? Tudo bem contigo? Boa noite aos companheiros de live, ao fã de esportes. Nós estamos aqui na sala de imprensa dos visitantes. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Jonas Alves, já mostrar. A assessoria de imprensa do São Paulo já montou o banner. Ali onde está um dos assessores, o Felipe Lucena, é onde vai sentar o Hernan Crespo. Está testando o áudio agora e daqui a pouquinho o Crespo vem aqui para conversar com a gente e falar desse empate que, lógico, a análise é de vocês, mas não foi bom para ninguém, né? O Santos continua só com uma vitória na temporada e já Jalili vai trazer toda a repercussão lá no outro vestiário do lado de lá do campo do Santos, protesto de torcida e tudo mais. E para o São Paulo, embora venha numa sequência de 3 jogos sem perder, com 2 vitórias, não conseguiu encaixar a terceira vitória seguida, algo que não acontece desde agosto do ano passado, quando no final de junho e começo de agosto foram 5 vitórias seguidas. De lá para cá, o São Paulo faz 2 vitórias e não consegue encaixar a terceira, não foi diferente nesta noite. Mais um ponto importante, São Paulo com 4 pontos, larga bem o Campeonato Brasileiro, venceu o atual campeão e empatou com o Santos, teve um segundo tempo bem melhor, as entradas do Lucas Moura, principalmente, do Marcos Antônio e menos do Luciano, aos 16 minutos, foram fundamentais para que o São Paulo achasse o empate e buscasse o empate. E mesmo no primeiro tempo, o Tapia teve uma grande chance de inaugurar o placar. O Crespo, ele esticou a corda de quarta passada para hoje. Foram 9 jogadores base nos 3 jogos. Então ele fez uma troca de quarta para sábado, sacou o Caleri e colocou o Tapia. E hoje ele sacou o Luciano e o Marcos Antônio, voltou o Caleri, o Pablo Maia teve chance no meio e ele manteve o Tapia e o Caleri na frente. Então em 3 partidas, em 7 dias, 9 jogadores começaram jogando. Resta saber, ele deve explicar isso agora na sua coletiva, se para o jogo contra o Primavera, sábado que vem, às 8h30 da noite, daqui a 72 horas, ele, pelo Campeonato Paulista, estica a corda novamente ou aí dá um descanso para alguns jogadores, pensando na última semana dessa maratona, onde ele enfrenta o Grêmio na outra quarta-feira no Morumbi pelo Brasileiro e encerra a sua participação na primeira fase do Paulista contra a Ponte Preta. Qual será o plano do Crespo? Até quando dá para esticar essa corda no aspecto físico, repetindo quase um time base durante várias e várias rodadas? Como ele disse que a prioridade é o brasileiro, ele tem mantido isso, só que no Paulista, o São Paulo, por enquanto, só se distanciou da zona de rebaixamento. Precisa de pelo menos mais uma vitória para se livrar e quem sabe com 2 vitórias chegando a 13 pontos, São Paulo ainda entre os 8 melhores qualificados e brigue pelo título do estadual este ano. Uma última informação, o Lucas Ramon já está inscrito, regularizado, vai ser apresentado nos próximos dias e esse pode ser uma novidade no jogo contra o Primavera, dando um relaxo, um descanso para o Mike. Ele pode fazer a estreia no próximo sábado lá no Morumbi. Vai depender da sua condição física, mas pelas informações que nós recebemos, ele vinha treinando normalmente no Mirassol, só não estava sendo aproveitado pelo Rafael Guanais, porque já sabiam que ele sairia para o São Paulo, ou agora, como aconteceu, ou em maio, quando terminava o seu contrato. Volto com você, Mota. Valeu, Edu. Qualquer novidade aí, voltamos com o Eduardo Afonso, nosso time. É isso aí, galera. O São Paulo empatou contra o Santos. Hoje não foi aquela grande atuação, mas o time até que jogou ali com raça, com vontade, né? Por se tratando também de uma partida fora de casa. O torcedor até que gostou, né, da postura do time, porque o São Paulo
às vezes, né, fora de casa não consegue desempenhar, né, jogar um bom futebol, e hoje merecia até a vitória. No segundo tempo mesmo, o São Paulo criou chances ali, podia até ter feito o gol da virada. O Lucas entrou bem demais no jogo, e aos poucos ele vai voltando novamente a ganhar confiança. Entrou bem no jogo, ele que deu ali a assistência para o Caleri fazer o gol de cabeça, e o São Paulo por pouco não consegue o gol da virada, né? O time vem nessa sequência aí de 3 jogos sem perder, 2 vitórias, uma contra o Flamengo e contra o Santos no Paulista, e hoje empatando, pelo menos não perdeu, né? Isso é importante. A gente olhando ali para o brasileiro, né? Um ponto fora de casa não é para reclamar assim, né? Um ponto fora de casa, já os pontos em casa tem que conquistar. Então o São Paulo, na minha opinião, foi um bom resultado aí para o São Paulo. Se tivesse perdido seria muito pior, né? Claro que se tivesse conquistado os 3 pontos seria melhor ainda. Aqui as notas do GE para os jogadores nessa partida de hoje. O Rafael, a nota 5 para o goleiro Rafael. O Sabino, nota 6. Arboleda, 6.5. Alan Franco, 5.5. O Lucas, nota 7, que entrou bem, né? Deu mobilidade ali ao ataque do São Paulo. E sua primeira jogada ali, ele cruzou para o Caleri empatar a partida lá na Vila Belmiro. O Mike, nota 6.5. Ferrarese, nota 6. Entrou ali no fim, né? Participou pouco. Danielzinho, nota 6. É um jogador que chegou recente, mas que está conseguindo, né, jogar bem aí com a camisa do São Paulo. Acredito que ainda vai evoluir. Bobadilha, 5.5. O Luan, que entrou também no segundo tempo, nota 6. Também entrou ali no fim, né? Não participou muito ali de jogadas. Pablo Maia, nota 6. Marcos Antônio é um jogador que muito regular, né? Sempre fazendo boas partidas com a camisa do São Paulo. Nota 6.5. Enzo Dias, nota 7. Tapia, 5.5. Hoje ele não foi bem, não foi mal, teve dificuldades ali para formar, né, a dupla com o Caleri. E o Luciano, nota 7, entrou bem também, tanto ali trabalho e reclamando bastante, né? Aquele jeitão do Luciano reclamão. O Caleri, nota 7.5, fez o gol de empate, e é um jogador que se doa muito em campo, né, o Caleri. O Crespo, nota 6, precisou ali fazer mudanças, né, no time titular por conta de desgastes. Mexeu bem no segundo tempo, podia ter mexido ali um pouco mais cedo, mas o São Paulo fez na minha opinião, fez um bom jogo hoje. É claro que se tivesse vencido seria muito melhor, mas um empate fora de casa não é para reclamar tanto assim, né? Foi um bom resultado. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like. O que você achou aí da partida? Valeu e até o próximo vídeo.